Oh, quanta luz que me seduz, oh, quanta flor trazendo amor. Olha, a esperança vem trazendo a bonança, a paz da criança enfeitando o dia. Todas as cores lá do céu vem deslizando, feito véu, vão se espalhando, reluzindo e dançando, e nos ensinando a cantar o amor. Todo dia é dia de cantar, todo dia é dia de amar, todo dia é dia de crescer, iluminar, alvorecer. Todo dia vamos festejar, todo dia o amor cantar, todo dia vamos florescer a flor do nosso amor. Oh, quanta luz que me seduz, oh, quanta flor trazendo amor. Olha, a esperança vem trazendo a bonança, a paz da criança enfeitando o dia. Todas as cores lá do céu vem deslizando como um véu, vão se espalhando, reluzindo e dançando, e nos ensinando a cantar o amor. Todo dia é dia de cantar, todo dia é dia de amar, todo dia é dia de crescer, iluminar, alvorecer. Todo dia vamos festejar, todo dia o amor cantar, todo dia vamos florescer a flor do nosso amor. Está com a palavra, tio. Uma boa noite a todos. Nós queremos agradecer a presença de todos, em nome da Casa do Caminho e do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Nós temos a grata satisfação de termos conosco hoje a Gisele Asturiano, que é a esposa do meu amigo. O maior título dela é que é a esposa do meu amigo. Para mim, né? E a Gisele nos pede que leiamos um texto aqui do capítulo 27, Pedi e obtereis, e em Instruções dos Espíritos, nós vamos abrir a nossa reunião lendo um texto de Santo Agostinho, simplesmente. E depois que a gente lê Santo Agostinho, ou lê um desses espíritos, esses avatares, que trouxeram para o nosso coração a doutrina espírita, já é o suficiente e muita honra que nós abrimos a nossa reunião. Então, Santo Agostinho diz assim: ventura da prece. Vinde todos vós que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece.
porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus, e para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos, que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura, que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações, quando livre dos desejos carnais. Vós também, como o Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. É impossível dizer alguma coisa depois desta prece, de tão bela, tão bonita, que a gente abre a nossa reunião e passa a palavra para a Gisele. Está com a palavra. Olá, pessoal, boa noite. Depois de um atraso aí, me desculpem um pouco jeito aí. É com muito prazer, com muita satisfação que nós estamos aqui perante esse público seleto. Não posso começar sem antes parabenizar o Dr. Júpiter e a Tânia pelo netinha, né? Pela netinha, que lindo! Eu vi a foto, uma bênção. Agradeço a todos. A exposição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o amparo espiritual. Por isso que eu escolhi esse trecho, né? Porque a conexão com Deus, né? Através da oração, dessa evocação que nós fazemos. Eu vou tentar compartilhar aqui, eu até compartilhei com a Jaqueline, caso eu não consiga compartilhar a telinha aqui, vamos ver. Acho que vai. Está compartilhando? Deu certinho. Ah, que bom. Então, nós vamos falar sobre o amparo espiritual. Nesses momentos que nós estamos vivendo, principalmente de dor, de tristeza, de tantos desencarnes, mas também de tantos nascimentos, né? De tantos reencarnes. Então, nós vivemos aí nesse momento de dor, mas sabemos que a dor é necessária para o nosso aprimoramento. Diz André Luiz, não fosse a dor, não fosse essa mola que nos impõe, avancemos. Acho que esse é o nosso maior objetivo. Mas, nesse estágio que nós vivenciamos, é muito difícil lidarmos com tanta dor, com tantas doenças, com tantas dificuldades familiares. Então, a certeza que temos do amparo da espiritualidade é um lenitivo da nossa dor, é um lenitivo, é um consolo
para que possamos vivenciar e suplantar a dor na certeza da fé do futuro, né? E para começar, eu gosto de... Tem uma historinha, até eu recebi pelo WhatsApp, mas eu achei muito interessante a gente falar sobre o amparo. A história de uma tribo, que os índios, para que eles se tornassem homens, né, passassem do estágio de jovens para o estágio adulto, eles necessitavam ficar numa floresta a noite inteira, de olhos vendados, ouvindo sons, né, os uivos dos animais, de toda aquelas dificuldades da noite, a escuridão absoluta, e só ao amanhecer eles seriam considerados homens, né, de verdade, para serem guerreiros da tribo. E não se sabe quantos desses, quanta dor, quanta dificuldade vivenciaram, quanto medo, vivenciando a noite escura ali, né, com os olhos vendados, sem saber o que tinham próximos deles. Mas o que todos não sabiam é que toda a noite, durante a noite, eles tiravam dia tiravam a venda, mas durante a noite o pai de cada um dos jovens sempre estava ao lado. Então eles nunca estavam sozinhos. O pai de cada um desses jovens estava ali, cuidando, zelando por eles. Mas, claro, eles não conseguiam ver. Então eles tinham que vivenciar aquela dor da escuridão, das dificuldades com os insetos, com os animais e tudo que se apresentava, sem saber. Mas a realidade é que eles nunca estiveram sozinhos, estavam sempre sendo velados por seus pais. E eu acho que essa história representa muito esse amparo que nós temos de Deus, dos espíritos amigos, do nosso anjo da guarda, dos nossos protetores. Nós somos tal qual esses índios aí, né, esses jovens índios que ficavam com os olhos vendados sem conseguir ver nada. Quando nos deparamos com uma dor, com uma dificuldade, a gente parece que está cego, a gente não consegue ver nada, a gente fica ali ensimesmado. Mas devemos ter a certeza de que nunca, jamais, Deus permite que estejamos sozinhos, estamos sempre amparados e muitas vezes mal nos damos conta de quanto o amparo espiritual acontece do nosso lado, com pessoas, com situações. De repente a gente percebe que as coisas vão se modificando, vão se alterando, a situação melhora. Parece que é um passe de mágica e tudo se transformou. E a nossa vida, que antes estava naquela escuridão terrível, naquela dor, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Acho que cada um de nós, nas suas dificuldades, já vivenciou por isso. E é isso que nos dá certeza de que nós jamais estamos sozinhos. Então, falar de amparo espiritual é falar dessa proteção constante que temos da espiritualidade amiga. Mas essa proteção, ela também necessita do outro lado, né? A importância da nossa transformação moral. Quanto mais avançamos, quanto mais nos transformamos, mais alcançamos esse amparo mais próximo, muito mais rápido, porque é uma conquista que cada um de nós vai avançando. Então, não tem como falarmos no amparo, se não nos falarmos um pouquinho de nós. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Isso está no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. O André Luiz fala que nós vivenciamos de ondas é um campo eletromagnético. Então, a nossa energia é uma troca constante entre os seres encarnados e os desencarnados. Então, a transformação moral significa qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma na nossa vida. Vamos vagarosamente suprimindo o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Isso é um
passinho para a transformação. Só depende de nós. Eu trouxe também uma mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, que se chama Dentro da Luta. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peças o afastamento da tua dor. Roga forças para suportá-la, com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras do seu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Claro que muitas vezes nos nossos pedidos nós rogamos que afaste aquelas pessoas, que afaste aquela situação, mas exatamente a dor, exatamente essas dificuldades que vão fazer esse processo de transformação. É como a lagarta, que necessita de todo aquele processo de transformação para se transformar numa borboleta. Ela precisa do esforço para que lubrifique as suas asas, para que ela, naquela tentativa difícil de sair do casulo, com esse esforço ela vai conseguir lubrificar as asas e voar. Sem o esforço, a lagarta não tem êxito em alcançar o esforço da transformação. Essa mensagem continua no seguinte: a sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. Dentro do Livro dos Espíritos, a gente tem das leis morais, a lei de destruição. É interessante pensar na lei de destruição como necessidade também da transformação. Então, ela vem para fazer com que a humanidade avance. O que parece que é o fim, na realidade, é um recomeço. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. E como nós falamos sobre a importância da oração, a importância do pedir, a importância de rogar, e que em todos os momentos, em todas as nossas preces, nós somos atendidos. Muitas vezes, não na forma como pedimos. Algumas situações demoram para acontecer a resolução do conflito, mas o fato é que da oração sempre tem um resultado. E eu trouxe de exemplo do livro Entre a Terra e o Céu, é a prece de Evelina. Para quem não se lembra da Evelina, é aquela menininha que ela estava tão desesperada no momento de dificuldade da sua família, havia perdido o seu irmãozinho, havia desencarnado, e ela então faz uma prece sentida para a sua mãezinha desencarnada. Acontece que a sua mãezinha estava num processo de obsessão, ela não poderia, ela não conseguia naquele momento sequer ouvir a sua filha, sequer ouvir o seu pedido, mas o impulso luminoso da menina foi tão forte, e ela era uma jovenzinha, foi tão forte que chegou no nosso lar. Clarencio, o ministro do nosso lar, recebeu o chamado da Evelina, que era uma tutelada no nosso lar, porque ela estava precisando de auxílio. Então, a prece da Evelina tinha sido direcionada para a sua mãezinha desencarnada, mas quem recebeu foi o Clarencio, o ministro Clarencio do nosso lar, para então tentar resolver a situação,
mas era uma situação um pouco delicada, uma situação que necessitava de tempo, uma situação aonde a sua mãe, Odila, em verdadeiro processo obsessivo, estava obsediando a Zulmira, a madrasta da Evelina. A casa, depois do desencarne do Júlio, tinha virado uma coisa terrível, dificuldades, discussões, a madrasta estava em verdadeira prostração, deprimida, e a menina, então, naquela oração, conseguiu atrair para este lar o envolvimento da bondade infinita dos benfeitores, e vieram, então, auxiliar. Mas esse auxílio não foi algo fácil. No livro há toda uma história bem complexa, que não cabe aqui relatar, mas o fato é que dentro do pedido da Evelina e da resolução desse conflito, dessa dificuldade, foram 2 anos. 2 anos que a espiritualidade tenta primeiro demover Odila daquele processo obsessivo em relação a Zulmira. Ela não aceitava uma mulher, uma pessoa estranha em seu lar, que ela entendia que tinha tomado o seu lar, os filhos. Então, ela precisaria se conscientizar, perdoar a Zulmira. Quando ela percebeu que o seu filho, Júlio, necessitava das duas, da Odila e da Zulmira, para auxiliá-lo. Ela jamais seria feliz se continuasse naquela situação obsessiva. Então, foi necessário vários esforços da espiritualidade para demover o coração ciumento da Odila, para demover essa verdadeira intriga. Elas eram praticamente inimigas. Em sonho, elas se encontravam, discutiam, era um verdadeiro duelo. Uma acusava a outra. Toda essa situação não foi fácil, mas ela começou, ela teve início com a oração, com a prece, com o impulso luminoso da Evelina. Vejam que é fantástico a gente ter essa certeza de que às vezes a gente fala, eu estou orando tanto, mas está tão difícil, parece que as coisas estão piorando. Não, tenhamos a certeza, o que num primeiro momento parece que está piorando, tenhamos a certeza que a espiritualidade não envia esforços para atrair espíritos, para fazer um verdadeiro quebra-cabeças, para resolver. Então, não é rápido. É claro, né? Às vezes a gente demorou séculos para uma situação, para um conflito. Então, como é que a gente quer resolver essa intriga? Às vezes é um conflito familiar de 2 inimigos que estão reencarnados. Não vamos resolver em pouco tempo, vai anos, mas tenhamos a certeza que a espiritualidade vai colocando, vai encaixando situações, outros espíritos vão se envolvendo. A obra de André Luiz nos traz a mostra do quanto de esforço a espiritualidade faz, sem que nós possamos sequer perceber. Então, esse é um exemplo que eu acho fantástico, a forma como eles vão, é só lendo o livro, né? Eu estou falando aqui, mas o mais interessante no finalzinho do livro, aí a Evelina vai se casar, encontra um rapaz, ela vai se casar com ele e tal, tá aquela situação. Aí o André fala assim para o Clarencio, mas e a história vai acabar assim? Com um final feliz, um casamento, está todo mundo feliz? Aí o Clarencio fala, não, André, por hora eles terão algum tempo de felicidade, algumas alegrias, mas daqui a alguns anos novamente voltarão a dor, a morte e as doenças. Então é interessante, né, que, claro, a gente quer final feliz sempre,
Mas como a nossa vida não, a história não termina aqui nessa existência, então, por hora, a nossa existência é entre um conflito e outro, um momento, né, de felicidade, um momento de paz, mas para a gente pegar energia, forças para novamente acontecerem outros conflitos, outras dificuldades, e a gente, então, vença esses e outros virão. Então, é interessante esse processo pedagógico da bondade divina. Dá um espaço para a gente dar dar um descansinho, mas depois continua. Então, mas isso nos dá certeza da impermanência da nossa vida, né? De tudo é impermanente. Então, se hoje nós estamos aqui juntos, vocês estão tendo essa caridade de me ouvir, e a gente está podendo aqui, todo mundo com saúde, estamos bem, que bênção, esse é um momento, é um privilégio. Amanhã pode ser que não seja assim, ou depois de amanhã, alguns outros conflitos, outras dificuldades. Então, vivermos cada dia, né, com as suas dificuldades, com as suas alegrias, sempre valorizando a bondade infinita, porque a nossa vida é impermanente, a alegria e a tristeza. Então, tudo é muito rápido, ele se transforma muito rápido. Outra história interessante também da obra de André Luiz, também em rápida síntese, é a questão da Matilde. Para libertar Gregório daquela cidade estranha, naquele local, que ele era um grande juiz, então toda a situação que ela, então, pede para poder auxiliar Gregório, mas antes de auxiliá-lo, toda a família Margarida, toda a família de Margarida e todos aqueles, ela tinha ele tinha o Saldanha, que ele cuidava de 40 obsessores obsediando a Margarida, que era filha de um juiz. E aí, toda essa situação por conta de uma condenação que eles não conseguiam se vingar do juiz, se vingaram de quem? Da filha dele, que era a pessoa ao quem o Gregório nutria suas energias, ele sugava as energias, a moça estava quase desencarnando. Então foi feito todo um processo, através da Matilde, que era um espírito de escola, eles fizeram todo um trabalho, retirando todos esses espíritos que estavam, muitos nem tinham raiva do juiz e nem da menina, mas sim da situação. Cada um no seu, hipnotizados, muitos deles, né, comandados por Gregório, e pouco a pouco a espiritualidade foi se desvencilhando, mas sempre para desvencilhar desses espíritos, sempre com o amor, sempre com uma ação no bem. Cada um desses espíritos, um quebra-cabeça, até o momento crucial do livro, quando a Matilde se encontra com o Gregório, ele já não tinha mais nenhum do seu séquito. E ele, que era um guerreiro, ele falou, venha, então você diz que a Matilde, venha, que eu quero ver a sua espada, venha com a sua espada que nós vamos, eu te desafio. E ela chega, então, fala, está bem. E ela chega para perto dele, e ele fala, mas eu não estou vendo nada, nem uma espada, você vai lutar sem nada? Ela falou, sem nada. Ele, mas qual é a sua arma? É o amor. Quando ele recebe aquele influxo do seu magnetismo, aí ele sente a força do amor. E ele já joga a sua espada, ele deixa de lado, enfim, acaba se envolvendo. Então, é tão maravilhoso nós sabermos que a bondade infinita, o amparo espiritual acontece a toda a nossa volta. Nunca o amparo é para uma pessoa, para aquela determinada situação. Ele acaba, quando acontece o pedido, acontece a oração, é como se fosse uma engrenagem, um pedido, ele vai envolvendo tudo à volta daquela situação. Os espíritos mais necessitados, aqueles outros também necessitados, e vai como se fosse um roldão
como se fosse uma avalanche de amor, envolvendo, amparando, encaminhando, tentando solucionar, muitas vezes impulsionando para uma reencarnação, para minimizar um processo obsessivo. Então, é maravilhoso perceber o mecanismo da espiritualidade amiga para nos amparar. Então, muitas vezes nos achamos um pouco solitários, desamparados. De nenhuma forma, talvez a solução apenas esteja demorando um pouquinho, mas ela já está se aproximando do final. Tenhamos essa certeza sempre. E no livro, Nos Domínios da Mediunidade, também eu cito o poder da prece. Faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. É um mecanismo, o pensamento é algo, é como se fosse uma energia que ele vai atraindo, repelindo, de acordo com a forma como a gente conduz. Daí concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. Então, o pensamento, as correntes mentais, a ideia fixa, a fixação mental, como diz o André Luiz, são mecanismos que plasmam à nossa volta essas ideias, os nossos desejos, quem nós somos, porque nós podemos enganar o mundo inteiro à nossa volta, mas nós não enganamos a Deus, aos espíritos amigos, quem realmente nós somos. E nós nos mostramos quem somos na medida em que damos mostra do nosso pensamento, dos nossos pensamentos. O que pensamos nas 24 horas do nosso dia? Esses somos nós. Direcionar o nosso pensamento, disciplinar, porque é tão fácil a gente se deixar levar por pensamentos negativos, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, pela inveja, muitas vezes pela mágoa. Alguém nos ofendeu, nós ficamos alimentando aquela mágoa. Isso faz mal para nós. Ficamos com aquelas ideias, criando imagens mentais que nos prejudicam, nos causam doenças. Por isso que o André Luiz fala da importância do pensamento. De modo geral, dependemos dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, à maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam. Agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental, em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação dos nossos destinos. Como disse Chico Xavier, nós estamos a todo tempo escrevendo a nossa história. Escrevendo a nossa história, não somente com letras, com imagens coloridas, com imagens de todas as formas, de todos os tipos. Cabe a nós modificar o nosso passado, fazer um novo começo, modificando, nos transformando, não nos permitindo que os nossos vícios, que os nossos sentimentos mais inferiores tomem conta de nós.
Não é fácil, porque nós vivenciamos aqui na Terra, dentro dessa psicosfera grosseira, vivenciamos no mundo com situações muito difíceis, mas cabe a nós disciplinarmos todo esse conjunto de emoções, esse conjunto de pensamentos, porque nós somos o que pensamos. E certamente vamos atrair para perto de nós espíritos que se sintonizam conosco. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando um plasma, deixa eu até porque eu pôr aqui para o ladinho, gerando um plasma, deixa eu pôr, sutil, que a exteriorizar-se incessantemente de nós oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. E aí, para finalizando aí, orientações que o livro Nos Domínios da Mediunidade nos traz. Se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima, os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno, que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico. Eu trouxe essa mensagem do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, que diz o seguinte: é hora grave e santa, a dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós, e o seu desespero nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista, mas nesses próximos dias envio-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar a claridade no infinito. Objetivaremos tragédias nefandas, defluentes das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados. Então, buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai, toda a misericórdia. E acho que essa lição do Silas no livro Ação e Reação, eu achei muito interessante que esse é o capítulo 4º, ele fala bastante sobre a questão da treva e da luz. Todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne. E achamos-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis. E aí, para finalizar, do livro Fonte Viva, que foi de onde eu comecei, né, a palestra, a Terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado Reino de Deus. Então, eu acho que a certeza
do amparo. Deixa eu só... Como é que eu paro aqui o... Eu tiro aqui para você, Ah, Gisele. não tira, tá. Obrigada. E a certeza, né, de que nós estamos sempre envolvidos por essa força, por essa energia, por essa luz. Jamais estamos sozinhos, mas que depende de nós, de cada um de nós, fazer a nossa parte, nos transformarmos. Hoje não estamos muito bem nesse momento, mas amanhã será um novo dia. Amanhã estaremos melhores. Depois de amanhã, um pouco melhores ainda. Então, acho que o nosso exercício é diário. Não conseguimos, não alcançamos ainda essa sintonia a ponto de estarmos sempre bem, sempre em harmonia. Não, depende de nós o exercício, esse cultivo dessa planta, né, dos bons pensamentos, das boas ações, de dominarmos, né, o nosso, muitas vezes a gente carrega aquele instinto selvagem, pouco a pouco. Tem dias que a gente consegue, outros fica mais difícil, mas vagarosamente e juntos a gente pode conseguir um pouquinho mais a cada dia. Acho que esse é o objetivo, mas bem ou mal, em toda situação. No local mais trevoso, mais terrível, o amparo espiritual está envolvendo, direcionando, utilizando de espíritos benfeitores para envolver cada um desses espíritos, demovê-los do mal, levá-los para o caminho do bem. Então, a bondade infinita é sempre o nosso maior legado. Eu acho que essa é a mensagem de que nós estamos juntos aí nessa tentativa de sermos melhores, mas com a luz da doutrina espírita, que nos dá certeza do futuro, a certeza da impermanência dessa vida, desse corpo e desse momento. Acho que era essa minha mensagem aí. Imagina. São muito caridosos, porque foi... Muito obrigado, Gisele. É muito bom a gente poder reunirmos, como nós estamos fazendo todos os dias, né? E mantendo a tradição da Casa do Caminho, da segunda-feira convidar alguém para palestra, os trabalhadores de outras casas, né? E trocarmos informação, trocarmos vibrações, como você colocou, trocarmos pensamentos, e sempre com uma mensagem de esperança, de otimismo. Você está de parabéns por abordar esse tema tão importante, né? Nós realmente nunca estamos sós. A proteção divina, e a gente tem percebido, né, que nunca o Cristo, com as suas equipes de espíritos angélicos, nunca esteve tão perto de nós, no planeta Terra. Tá? Estamos protegidos, cada um com a sua tarefa, cada um com o seu trecho, cada um na sua hora, né? E tudo se encaixa de maneira... A doutrina espírita nos dá essa visão, graças a Deus. Nós temos essa visão da beleza da vida, da aventura de estarmos ora encarnados, ora desencarnados. Nunca saímos da vida, estamos na vida. Então, eu queria pedir para o doutor Décio fazer as palavras finais e a prece de encerramento. Nelson? Obrigado. Muito obrigado, doutor Júpiter. Gostaria de agradecer a Gisele pelo estudo, pela pesquisa, para nos renovar a memória de lições tão importantes, das responsabilidades das nossas projeções em tempos tão difíceis. Cada lar exige aí dos seus componentes um esforço moral. Os núcleos familiares estão em sofrimento.
Os indivíduos estão com seus desafios postos e nós precisamos agir, nós precisamos ter postura e nós precisamos estar no bem. A complexidade dos problemas da natureza humana, da natureza espiritual do ser humano, estão aprofundados. E nós precisamos estudar mais, e nós precisamos amar mais para podermos compreender, nos instruir de forma eficiente para darmos conta do recado das situações que se aproximam de nós. Hoje, a complexidade da mente, através dos transbordos da sexualidade, da drogadição, das deficiências afetivas, das dificuldades da exteriorização dos afetos, da composição das nossas atitudes diante dos filhos e dos nossos pais. Estamos aí em desafios tão ingentes com a perda dos entes queridos que nós buscamos uma resposta. Porque vamos concluindo que todo esse sofrimento, todos esses padecimentos, todas essas necessidades se aglomeram de uma forma tão assustadora que nós calamos e procuramos compreender a razão de tudo isso na natureza de cada um. É tão difícil. É tão difícil. Eu não sei se vocês estão me vendo, mas aqui já o meu vídeo não está funcionando. E Nós acho que a minha... estamos te ouvindo, Deus, nós estamos te ouvindo. Certo. Então, eu peço a todos, os nossos queridos amigos dessa reunião e a palestrante também, que todos elevemos o nosso pensamento na direção do nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo, Senhor, por todos aqueles que sofrem, que estão desesperados, inconscientes da realidade espiritual que os cercam. E aqueles outros, Senhor, que mesmo tendo a noção, a instrução da vida espiritual, não conseguem vencer-se a si mesmo e sucumbem à materialidade da vida, porque ainda arraigados nos seus pensamentos, nos seus vícios, dos quais não conseguem se desvencilhar. O pensamento se atordoa, o coração bate descompassado, não acha solução às emergências da vida, não consegue orar. Vamos, Senhor, te pedir por esses espíritos, esses que agridem, esses que vilipendiam, esses que rasgam o verbo, Senhor, denegrindo a atmosfera do planeta, aqueles que se comprazem na vergonha alheia, nos vexames, na queda dos outros, como se isso pudesse lhe dar qualquer contribuição de superioridade. Aqueles que mentem, que falseiam a verdade, aqueles que mercadejam com a moral humana, todos esses, Senhor, que se apresentam como vampiros da nossa dignidade, tentando nos tirar as poucas energias que conseguimos arrebanhar com a nossa moralidade tão frágil. Senhor, há tanto sofrimento na face do planeta. Nos hospitais, Senhor,
nas penitenciárias, nas ruas, nos lares, nos corações. Nós te pedimos que, onde for da nossa competência, Senhor, nós pudéssemos ser a compaixão. Se não pudermos ser a luz, sejamos a pequena chama que indica a presença do teu amor sobre o mundo, na lama fétida, na escuridão, na ingratidão, na incompreensão, na injustiça. Sejamos nós, Senhor, que ainda não nos vencemos, a te pedir mais uma vez que não nos deixeis as nossas próprias forças. Ensina-nos, Senhor, a termos o esforço nobre em superarmos as dificuldades de que sabemos somos bem merecedores. Que a tua luz se faça no coração de todos nós e de todos aqueles que se encontram em grande sofrimento. É o nosso desejo, é a nossa oração, é o nosso pedido. Muito obrigado, Senhor.